A conversão de Paulo. Imagine um homem conhecido por perseguir cristãos, que tem sua vida transformada por um encontro inesperado com Jesus. Prepare-se para ouvir como Saulo de Tarso se tornou Paulo, um dos maiores missionários de todos os tempos. Antes de começarmos, não se esqueça de dar um like no vídeo e se inscrever no canal para mais histórias inspiradoras como esta. Vamos lá! Início da jornada. Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria conhecido como Paulo, nasceu em Tarso, uma cidade na região da Cilícia, atualmente na Turquia. Ele era judeu de nascimento e cidadão romano, o que lhe conferia certos privilégios e direitos legais. Saulo foi criado e educado segundo as rigorosas tradições do judaísmo. Estudou sob a tutela de Gamaliel, um renomado mestre da lei judaica em Jerusalém, tornando-se um fariseu devoto. Fariseus eram uma seita dentro do judaísmo conhecida por sua rígida observância da lei de Moisés e por manter uma forte distinção entre judeus e gentios. Com essa formação, Saulo desenvolveu um profundo zelo pela sua fé e pelas tradições de seus antepassados. Ele acreditava que os seguidores de Jesus, chamados de cristãos, estavam deturpando a fé judaica, ensinando que Jesus era o Messias e o Filho de Deus, algo que ele via como uma blasfêmia. Missão em Damasco. Com o objetivo de proteger a pureza da religião judaica e combater a propagação do cristianismo, Saulo se tornou um ativo perseguidor dos cristãos. Ele estava presente e aprovou o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Determinado a eliminar essa nova seita, Saulo foi ao sumo sacerdote em Jerusalém e pediu cartas de autorização para as sinagogas em Damasco. Essas cartas lhe dariam o poder de prender qualquer pessoa que pertencesse ao caminho, como os cristãos eram conhecidos, e trazê-los de volta a Jerusalém para serem julgados e punidos. Damasco era uma cidade importante na época, com uma comunidade judaica significativa, e Saulo acreditava que erradicando os cristãos ali, poderia impedir a propagação do cristianismo. Com essas cartas em mãos, Saulo partiu para Damasco, cheio de zelo e convicção de que estava cumprindo a vontade de Deus ao perseguir os seguidores de Jesus. Ele estava determinado a destruir essa nova fé, não percebendo que sua própria vida estava prestes a ser radicalmente transformada. O encontro com Jesus. Enquanto Saulo viajava para Damasco com a missão de prender os seguidores de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Perto de meio-dia, uma luz do céu, mais brilhante que o sol, brilhou ao seu redor. A luz era tão intensa que Saulo caiu ao chão. No meio dessa luz, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? A voz não era apenas um som, era clara e direta, chamando-o pelo nome e questionando suas ações. Confuso e assustado, Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele reconhecia que a voz tinha autoridade divina, mas não sabia de quem se tratava. A resposta que recebeu mudou sua vida para sempre: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse momento foi um choque para Saulo. Ele percebeu que, ao perseguir os cristãos, estava, na verdade, perseguindo Jesus, a quem eles serviam e adoravam. Este encontro com Jesus ressuscitado foi uma revelação avassaladora que desafiou tudo o que Saulo acreditava. Instruções de Jesus. Após essa revelação, Jesus deu a Saulo instruções específicas sobre o que deveria fazer a seguir. Ele disse: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Saulo, ainda atordoado e cego pela intensa luz, precisou da ajuda dos homens que estavam com ele para se levantar. Esses homens, que haviam ouvido a voz mas não visto ninguém, ficaram igualmente espantados com o que havia acontecido. Guiado pela mão, Saulo foi levado a Damasco. A cegueira que ele experimentava era simbólica de sua cegueira espiritual anterior. Durante os 3 dias que seguiu cego, Saulo não comeu nem bebeu, talvez em sinal de arrependimento e oração, refletindo sobre o encontro que acabará de ter e o que isso significava para sua vida e missão. Este período de cegueira e jejum foi um tempo de profunda transformação interior, preparando Saulo para a missão que Jesus tinha para ele. A cegueira de Saulo. Após o encontro com Jesus na estrada para Damasco, Saulo levantou-se e percebeu que estava completamente cego. Incapaz de ver, ele teve que ser guiado pelas mãos pelos homens que o acompanhavam até a cidade de Damasco. Essa cegueira física refletia sua cegueira espiritual anterior, uma metáfora poderosa da transformação que estava por vir. Durante 3 dias, Saulo permaneceu cego, sem comer nem beber.
Esse período de jejum e escuridão foi um tempo de reflexão profunda e arrependimento. Saulo, que tinha vindo a Damasco cheio de confiança e zelo para perseguir os cristãos, agora estava em um estado de vulnerabilidade e dependência total. Esses dias de cegueira e jejum marcaram o início de uma grande mudança em sua vida, preparando-o para o chamado divino que estava por vir. Ananias em Damasco. Enquanto Saulo estava em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias, um homem devoto e respeitado entre os cristãos e judeus locais. Jesus apareceu a Ananias em uma visão, chamando-o pelo nome. Ananias respondeu: "Eis-me aqui, Senhor." Jesus então deu a Ananias instruções específicas. Ele deveria ir à casa de Judas, na rua chamada Direita, onde encontraria Saulo de Tarso. Jesus revelou que Saulo estava orando e que, em uma visão, Saulo tinha visto Ananias chegando e impondo as mãos sobre ele para que recuperasse a visão. Apesar de seu respeito e obediência ao Senhor, Ananias estava apreensivo. Ele sabia da reputação de Saulo como um perseguidor implacável dos cristãos e expressou suas preocupações a Jesus, dizendo: "Senhor, tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome." Em resposta, Jesus tranquilizou Ananias, dizendo que Saulo era um instrumento escolhido por ele para levar seu nome aos gentios, reis e ao povo de Israel. Jesus também revelou que Saulo sofreria muito pelo nome dele. Com essas palavras, Ananias entendeu a importância do chamado de Saulo e se preparou para cumprir a missão que lhe foi dada. Relutância de Ananias. Ananias, mesmo sendo um discípulo fiel e obediente, estava compreensivelmente relutante em obedecer à ordem de Jesus. A reputação de Saulo como um perseguidor feroz dos cristãos era bem conhecida em toda a comunidade. Ananias sabia que Saulo tinha causado muitos sofrimentos aos cristãos em Jerusalém e agora estava em Damasco com a mesma intenção. Ele expressou sua preocupação a Jesus, dizendo: "Senhor, eu tenho ouvido de muitos a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome." A relutância de Ananias era uma reação natural ao perigo que ele acreditava que Saulo representava. No entanto, Jesus respondeu a Ananias com palavras de conforto e clareza: "Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome." Com essas palavras, Jesus não apenas acalmou os temores de Ananias, mas também revelou o propósito maior que tinha para Saulo, transformando-o de perseguidor em um dos maiores missionários do cristianismo. Cura e batismo. Ananias, confiando na palavra de Jesus, foi até a casa de Judas na rua Direita, onde encontrou Saulo. Ao entrar, ele colocou as mãos sobre Saulo e disse: "Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo." Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Este ato simbolizou a restauração espiritual e física de Saulo. A cegueira que havia sido uma punição temporária agora foi removida, marcando o início de uma nova vida e missão. Após recuperar a visão, Saulo levantou-se e foi batizado. Este batismo simbolizou a sua limpeza espiritual e a sua entrada na comunidade dos seguidores de Jesus. Saulo, que antes perseguia os cristãos, agora era um deles. Depois do batismo, ele comeu e recuperou as forças físicas, já que havia passado 3 dias em jejum e oração. Esse período de renovação foi crucial para prepará-lo para a missão que Jesus tinha para ele. Saulo passou então vários dias com os discípulos em Damasco, começando a aprender mais sobre a fé que ele antes havia tentado destruir. Novo começo. Após recuperar a visão e ser batizado, Saulo passou alguns dias com os discípulos em Damasco. Durante esse tempo, ele começou a pregar nas sinagogas, declarando que Jesus é o Filho de Deus. Esta mudança repentina e dramática em sua vida surpreendeu todos que o conheciam. As pessoas em Damasco estavam atônitas, pois sabiam que Saulo tinha vindo à cidade para prender os seguidores de Jesus. Agora, ele estava publicamente proclamando a fé cristã que antes perseguia. Saulo demonstrou um profundo entendimento das Escrituras e uma paixão intensa em suas pregações, argumentando que Jesus era o Messias prometido. Sua eloquência e conhecimento das Escrituras causaram uma grande impressão, mas também despertaram a ira daqueles que ainda eram hostis ao cristianismo.
Este início de seu ministério em Damasco foi apenas o começo de sua transformação de perseguidor a proclamador da fé cristã. Missão transformada. A conversão de Saulo marcou o início de sua nova vida como Paulo, um dos maiores missionários e teólogos da história do cristianismo. Após escapar de uma conspiração para matá-lo em Damasco, Paulo foi para Jerusalém, onde enfrentou a desconfiança inicial dos discípulos. Com a ajuda de Barnabé, ele foi aceito pela comunidade cristã e começou a pregar corajosamente o nome de Jesus. Paulo dedicou o restante de sua vida a viajar pelo mundo mediterrâneo, fundando igrejas e fortalecendo comunidades cristãs. Ele enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo perseguições, prisões, naufrágios e conflitos, mas continuou a pregar incansavelmente. Suas cartas, escritas às igrejas que ele fundou e visitou, formam uma parte significativa do Novo Testamento e são fundamentais para a teologia cristã. Paulo ensinou sobre a graça, a fé e a importância da união entre judeus e gentios na igreja. Sua transformação de perseguidor a apóstolo exemplifica o poder redentor de Cristo e a profundidade da mudança que a fé pode trazer. A vida e o ministério de Paulo tiveram um impacto duradouro no cristianismo, moldando a fé de milhões de pessoas ao longo dos séculos. De perseguidor dos cristãos a um dos maiores apóstolos de todos os tempos, a transformação de Paulo nos mostra o poder da graça e do amor de Deus. Sua vida e suas cartas continuam a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo. Se você gostou dessa história, não se esqueça de dar um like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais conteúdos inspiradores. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te impressionou na história de Paulo e quais outras histórias bíblicas você gostaria de ver aqui. Obrigado por assistir, e até a próxima!